e somente o versículo de número 1. Segundo livro da Bíblia, o livro da peregrinação, onde relata a história dos nossos irmãos, os primórdios, e a sua caminhada rumo à libertação, saindo da escravidão até a terra prometida. Livro do Êxodo, capítulo de número 8 e versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Feche seus olhos por um minuto. Pai querido, quero aqui uma vez mais expressar a minha alegria e honra de poder, Senhor, ministrar mais uma vez a sua santa palavra, Senhor. Sei o peso e a responsabilidade que está sobre minha vida nesta hora. E é por isso, reconhecendo, eu venho te pedir a tua ajuda, meu Deus. Que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos aqui nesta manhã. E que tudo quanto for dirigido, feito, falado, seja vindo direto pelo teu Espírito, Senhor. Eu não me envergonho em dizer que eu preciso 100% de ti aqui nesta manhã, para que tudo quanto, Senhor, foi estudado, tudo quanto, ó Pai amado, ó Pai querido, veio ao meu coração, seja passado para a vida dos meus irmãos. Também quero te pedir, Senhor, que os meus irmãos estejam com sua mente e coração preparado, Pai amado, Pai querido, para receber esta palavra, Senhor. Por isso, Espírito Santo, enquanto prego, tenha toda a liberdade de estar trabalhando em cada vida e coração que está aqui hoje, nesta manhã, e aqueles que nos ouvem, ó Pai amado, ó Pai querido, através da internet ao vivo, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, aonde estiver uma alma escutando o som da minha voz, que seja tocado pela revelação da tua palavra, e qualquer impedimento, Senhor, que se levantar aqui nesta manhã, nós ordenamos que ele saia em nome de Jesus, e apenas o teu Espírito Santo haja em nossos corações aqui nesta manhã, em nome de Jesus. E todos juntos digam amém. Tome os seus assentos, louvando e glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é até difícil pregar hoje aqui nessa manhã, porque depois de ontem, do que aconteceu aqui nessa igreja, foi algo extraordinário, irmãos. Quem não veio perdeu. Ontem Deus falou no profundo. Foi palavra revelada, estudo revelado. E justamente no final do estudo, como de costume, os professores têm uma mania de me apertar. Eu achei que isso era só a pastora, porque como ela convive comigo, eu achava que ela dava uma olhadinha enquanto eu estava estudando para ministrar aqui. Mas ontem eu comprovei que não, isso é coisa do Espírito Santo mesmo, que gosta de me dar uma cutucadinha e para mostrar também aquilo que ele quer que ministre. E ontem no finalzinho eu tive que fazer aquela bendita oração: Senhor, segura ele, Senhor, não deixa que ele fala mais, senão eu estou perdido. E se você ler o Demas, você vai entender. Você que veio aqui nessa manhã, ó, o salário do pecado é a morte, e o diabo paga em dia. Mas o começo, o salário do pecado é a... E ontem nós estávamos relatando simplesmente sobre isso, pecado, conhecendo o que é o pecado voluntário e o que é o pecado involuntário. E Deus falou tremendo, derramou uma glória aqui ontem, falando sobre o pecado. Quem não crê que Deus derrama o seu poder falando sobre o pecado, tinha que ter vindo ontem aqui para ver como Deus age até quando falamos sobre o pecado. E ontem nós tivemos uma lição espetacular. E já como eu já tinha feito o banho, eu falei, eu não vou mudar, porque o banho já está até pronto, antes da lição. E aí o Senhor tocou no meu coração, e eu tive, a bênção do Senhor de pregar hoje em cima deste tema. E eu gostaria que você prestasse atenção. Olha, 4 propostas de Satanás.
E dentro deste capítulo de número 8, no capítulo também de número 10 e outros capítulos, que você deixa a sua Bíblia aberta aí, no livro do Êxodo, capítulo de número 8, porque nós vamos estar utilizando ela nesta manhã, nós vemos aqui Satanás sendo representado como Faraó, fazendo 4 propostas para o seu povo, ou melhor dizendo, para Moisés, para o Filho de Deus. E eu vejo, quando eu abro a Bíblia, eu vejo que Satanás tem sempre esse costume de fazer propostas para o povo de Deus. Lembra da história de Jó, que foi pregado, se eu não me engano, no culto retrasado, onde, os filhos de Deus estavam indo até a Deus, e de repente, no meio, naquela mistura, Satanás está diante dos filhos de Deus ali, chega diante de Deus, e Deus olha para Satanás e pergunta: o que você está fazendo por aqui? E Satanás responde para Deus, e fala para Deus: eu estou de rodear a terra e passear por ela. Quem lembra? Quem lembra? E naquela ocasião, Deus resolve a conversar com Satanás e falar: está vendo meu filho Jó, servo fiel, íntegro, obediente? E quando Deus termina de falar dos elogios a Jó, qual é a proposta de Satanás? Também com tanta riqueza, não tem nem como não te servir. E a proposta de Satanás é: tira tudo que ele tem, deixa ele na miséria, e você vai ver que ele vai blasfemar contra o teu nome. Isso é uma outra pregação, e o resultado dela, todo mundo sabe, que Satanás, mais uma vez, ele teve que bater de retirada, e o nome do Senhor foi glorificado naquela ocasião. Mas os irmãos também lembram até mesmo do nosso Jesus? Quando o nosso Jesus, depois de ser batizado, depois de receber o batismo nas águas, recebe a unção do Espírito Santo sobre ele, as 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. E quando ele sai dali, ele vai para o deserto. E lá no deserto, quem aparece? Satanás. E qual é a proposta de Satanás? Afrontar o nosso Cristo. Ele chega para ele e fala: tu não és o Cristo, Filho de Deus? Então, pegue essas pedrinhas que estão aí diante da sua frente, faça que ela transforme em pão. Você acha que aquela proposta que foi feita a Jesus foi uma proposta qualquer? Não. 40 dias jejuando. A Bíblia não relata o tempo que foi, mas vamos supor 20 dias, 10 dias, vamos pôr 10 dias, mais fácil, 10 dias sem comer. Imagina a situação de Jesus. Imagina, com certeza dava até para ver aquelas pedras realmente um pão mesmo. São 10 dias, irmãos. Tem gente aí, ó, que quase morre de ficar 5 horas. É verdade. Você quer ver gente tribulada? É assim. Ficou sem comer, meu irmão. Se você vê alguém nervoso, perguntar com fome, pode perguntar, porque é o primeiro sintoma de quem está nervoso deve ser fome, esse negócio aí. Agora você imagina 10 dias. Está lá Jesus, 10 dias. A barriga está daquele jeito, né, irmã Wanda? Só que barulhão, né? Só a irmã Wanda conhece esse barulho. 10 dias. A barriga dele está lá. Que barulhão, aquela confusão toda, ele brigando com ele mesmo. Que trem lá dentro, lá, sabe, uma confusão doida ali dentro ali. O estômago já estava assim, se enroscando ali nas tripas. Era um trem. E de repente, Satanás aparece lá. Ouvi o ronco da barriga. É lá que eu vou atacar. É lá. É na necessidade. É naquilo que ele mais precisa no momento. Eu ataco ali. Você não é filho de Deus? Olha a proposta. Você não é o filho de Deus? O Jesus, o Todo-Poderoso? Se tu és mesmo filho de Deus, ele já chega te desafiando. Qual homem que gosta de ser desafiado? Qual homem que gosta de ser desafiado? Eu vi um pregador esses dias que eu rachei o bico.
que ele disse assim na palavra dele: você quer ver uma casa virar de ponta cabeça? É quando uma mulher chega e começa a desafiar o marido. Ela chega lá e fala: tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. O cara cresce e fala: tem que ser não, quem manda eu? E começa a confusão dentro de casa. Sabe por quê? Porque o homem não gosta de ser desafiado. E muitas das vezes a mulher que não é sábia, ela usa essa técnica querendo encarar o marido, achando que encarando vai impor sobre ele. Não, você está arrumando confusão. E a mulher sábia, pastor, o que ela faz? A mulher sábia, ela vai devagarzinho, que ela sabe. O marido pode ser bravo, a última palavra pode ser dele. Mas dentro de casa quem manda é ela. Quando ela é sábia, ela tem tudo na mão, ela tem tudo no marido. Ela, em vez de confrontar o marido, ela chega com palavras doces, ela faz aquela comidinha gostosa, ela dá aquele carinho, ela chega mansinha, e no final ela fala: sabe, meu amor, aquele negócio lá que a gente tinha conversado, lisando ali, sabe? Será que dá para você fazer para mim? Aí o machão, ele chega e fala: pode. A mulher, ela tem esse poder de dominar quando ela é sábia, quando diz a palavra do Senhor. E Satanás chega confrontando Jesus: você aí não é o filho de Deus mesmo? Se tu és o filho de Deus, primeira coisa, afrontou, desafiou. Segunda coisa, necessidade. Aquilo que ele mais precisava. Ele poderia falar para Jesus fazer um monte de coisa. Tinha um monte de coisa, um monte de milagres Jesus podia fazer. Mas não, ele foi justo na necessidade de Jesus. Faz essas pedras transformar em pão. É isso que ele faz. E dentro dessa mensagem, eu quero aqui te chamar a atenção. Já entrando no capítulo de número 8, versículo de número 25. Olha aí comigo. Olha a primeira proposta que Faraó, representado Satanás, faz para o povo de Deus. Versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nessa primeira proposta de Satanás. E eu quero te chamar a atenção aqui nessa manhã, porque quando eu estava estudando, Deus falou no meu coração fortemente. A primeira proposta que Satanás faz para a minha vida, faz para a sua vida, é chegar diante de você e falar para você: você pode adorar o seu Deus, você pode prestar culto para Ele, você pode se sacrificar da maneira que você querer, mas uma coisa você não pode, é sair do mundo e do pecado. O que Satanás estava propondo naquela hora ali era: sirva a Deus, seja crente, mas não saia do mundo. E isso tem acontecido muito nos nossos dias, ainda mais nessa geração, neste século. Porque antigamente, se você fosse olhar, ser cristão no passado significava ser taxado de bobo, de quadrado, de crentinho que andava com a Bíblia debaixo do braço. Era ser rejeitado na escola, era ser rejeitado no trabalho, era ser rejeitado na sociedade. Por onde você passava, se você era cristão, você não era bem-vindo. Você era confrontado, era desafiado, era debochado, era humilhado. E hoje? Hoje não. Hoje as pessoas já pegaram até o costume de dizer: eu sou cristão. E está até difícil para você conseguir separar o cristão evangélico ou o cristão que é qualquer outra coisa. Seja católico, seja espírita. O que é isso? Porque agora virou tudo uma salada. E é difícil quando você identifica que uma pessoa é cristão. Porque se você chega num determinado lugar
E você pergunta à pessoa: você é cristão? E a pessoa fala: sou. Você tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes você está falando com um católico, com um espírita, achando que está falando com um crente. Não é. É porque ele já se denominou cristão. O que você tem que fazer é perguntar: mas você é cristão protestante? Aí você vai saber separar a situação. Mas mesmo o cristão protestante acostumou, porque com a modernidade, por causa das portas largas que o evangelho abriu e deixou que o mundo influenciasse a igreja, ao contrário da igreja influenciar o mundo, a igreja permitiu que o mundo entrasse dentro dela. E o mundo entrando dentro dela, as coisas começaram a mudar e tomar outros caminhos. Aquilo que era pecado já não é pecado mais. Aquilo que era errado já não era errado mais. Aquilo que era abominado aos olhos de Deus agora já é aceito pelos olhos de Deus. E quem disse que Deus aceitou? E quem disse que Deus abriu? E quem disse que não é pecado mais? Deus disse alguma coisa? Porque a palavra dele diz: eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente, eu não mudo. E com essa modernidade toda, o mundo entra dentro da igreja, invade a igreja, e as pessoas começam a ter os seus egos massageados, começam a ouvir ministração que toca na carne, que massageia a carne, mas que não toca na alma, e isso começa a ficar gostoso. Isso começa a ter uma satisfação, mas uma satisfação da mesma forma que se fosse dentro de uma boate, que se fosse um clube. Aquela satisfação que somente toca a carne no momento, mas a alma, ela continua vazia. E como resultado disso, fofocas dentro da igreja, pessoas se levantando contra pessoas. Aí você entra na rede social, o que acontece dentro das redes sociais? Você não vê um espírita falando mal do espírita, você não vê lá um budista falando mal de um budista, você não vê lá um católico falando mal de um católico, mas entra lá para você ver, é crente batendo em crente, é crente compartilhando coisa de crente, destruição, discórdia, fofoca. Você sabe o que é isso? Proposta de Satanás. Serve a Deus, mas não abandona o pecado. Serve a Deus e continua a sua mentira. Serve a Deus e continua no seu pecado. Serve a Deus e continue vivendo essa mesma vida. Essa é a primeira proposta de Satanás. Pode frequentar culto, pode até falar em mistério, pode até cantar louvor, mas continua no pecado. Estamos tratando de um assunto seríssimo nesta manhã. Cuidado! Satanás está te propondo algo aqui. Satanás tem te proposto algo. E a primeira proposta dele é: continua a vida que você está, servindo a Deus da maneira que você está, mas não abandone o pecado. Todo mundo sabe que o Egito significa o mundo. E o povo de Deus estava no mundo. Pela desobediência, por causa da idolatria e do pecado, resultado disso, quase 400 anos de escravidão. Porque quem serve o pecado, aprendemos aqui ontem, é escravo dele. E quando o povo de Deus foi para o Egito, o povo de Deus foi separado, ficou longe do Egito, em um lugar privilegiado. Enquanto serviu, prosperou. Enquanto foram obedientes, se multiplicaram. Até que chegou a proposta de Satanás para aquele povo, e disseram para eles: vocês podem permanecer aqui, porque aqui tem fartura,
Aqui tem coisa boa. Aqui tem tudo que a sua carne, os seus olhos, tudo que você pensa, tudo que você quer, aqui tem. Mas você também pode adorar imagens. Você também pode começar a imitar o Egito, os egípcios. E o povo de Deus começou a abraçar essa proposta. Sabe? Estou no Egito e vou me misturar a ele. Estou no Egito e começou a desejar aquilo que era dos egípcios. Aí começando a adorar imagens, começando a fazer coisas erradas. Com consequência disso, entrou a discórdia, a mentira, a falsidade, a idolatria. Entrou dentro disso a prostituição, o adultério. E com essa sujeira toda, resultado, salário do pecado é o quê? A morte, morte espiritual. E com ela a consequência, rompimento, separação entre Deus e o homem. Porque quem é amigo do pecado é inimigo de Deus. E naquela mesma hora, resultado, escravizado pelo pecado, 400 anos, escravizado. E Deus agora levanta um homem. Deus agora levanta um libertador. Deus agora usa o profeta dele e vai lá até o Egito. E quando chega lá, qual é a primeira proposta? A mesma do começo. A mesma do começo. Escute, a proposta de Satanás para a sua vida é a mesma do começo. Não esqueça disso. Aquela mesma proposta, ela continua de pé, é a mesma hoje. Chega Moisés diante de Faraó com Arão. Eu vim aqui para libertar o povo, e Deus mandou que o povo dele fosse para o deserto e adorasse e prestasse culto a ele. Deus deu uma ordem. No começo do capítulo nós vemos aqui, no versículo 1, Deus deu uma ordem. E quando Moisés chega, Faraó falou: tá bem, tá combinado, eu permito, eu deixo, eu faço o que você quer, com um porém, que seja aqui. Que seja aqui. O que Satanás tem feito é a mesma proposta do começo. Continue servindo a Deus. Continue cantando. Continue glorificando. Continue participando dos cultos. Continue ofertando, dizimando. Continue amando o teu próximo, o teu irmão. Continue. Só que tem um detalhe: não abandone o seu pecado. Não abandone o mundo. Pode fazer o que você anda fazendo, não tem problema, está tranquilo. Mas continua no Egito, aqui. Pode louvar, mas continua no pecado. Pode adorar, mas continua no pecado. Pode até falar em língua estranha, continua no pecado. Olha lá além, ainda tem pessoas que ainda profetizam, continua no pecado. E as pessoas alimentando isso, aceitando essas propostas, aceitando essas propostas. Mas em nome de Jesus, Deus te trouxe nesta manhã para que eu pudesse profetizar na sua vida, em nome do meu Senhor, e dizer: Deus está levantando Moisés aqui nesta manhã, que não aceita as propostas de Satanás. Quantos creem? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Deus está te levantando aqui nesta manhã. Que Satanás pode até levantar, mas a palavra de você para ele é: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Deus já deu uma ordem. Deus já deu uma direção. Ele falou que era no deserto. 3 dias no deserto e mais nada. Pode vir Satanás com a sua proposta: eu vou continuar na igreja, mas eu não vou continuar no pecado. Eu vou continuar na igreja, mas eu vou abandonar a idolatria. Eu vou continuar na igreja, mas eu vou abandonar a mentira. Eu vou continuar na presença do Senhor, mas eu vou abandonar o engano, o erro, o pecado. Deus está procurando os Moisés aqui nesta manhã.
Deus está procurando os Moisés aqui nesta manhã. A proposta é a mesma, igreja, mas o homem de Deus é outro. A proposta é a mesma, mas quem está sentado nesta cadeira é outra pessoa. É outra pessoa. Vocês foram escolhidos de Deus. Não se curve às propostas que Satanás tem colocado diante dos teus olhos. O que ele quer é que você continue pecando. O que ele quer é que você não venha nos cultos para não ouvir uma palavra como essa, para te alertar. O que ele quer é que você não ore. O que ele quer é que você não leia a palavra para ser enganado. O que ele quer é que você não jejue, porque a única forma de queimar essa carne maldita é jejuando, e é por isso que ele não quer que você jejuma. O que ele quer é que você não tenha paz com todos, porque se você não tem paz com teu irmão, a santificação não é sobre tua vida. O que ele quer é que você permaneça no erro. A primeira proposta de Satanás: pode ficar, pode fazer, pode pegar o teu povo, mas continua no pecado. Quanta gente tem aceitado essa proposta? Porque a igreja, ela tem virado o que ela é. Porque tanto escândalo, porque tanta dificuldade para pregar a verdade. Ai, sabe, se eu pregar o que a Bíblia me manda, o que Deus manda, a igreja vai ficar vazia. Ei, só vai ficar vazia a igreja que não prega a verdade. Sabe por quê? Porque a igreja que prega a verdade vai ter gente transformada e mudada pela revelação da palavra. Aleluia, glória a Deus. Não adianta nada ter igrejas cheias, amarrotadas, e quando a trombeta tocar, o culto continuar. Quando a trombeta faltar, quem quer ficar no culto? Deixa eu ver, tem alguém que quer ficar no culto quando a trombeta tocar? Eita, que esse povo está ligado. Então dá uma salva de palma para Jesus, aleluia! Tá glória! A proposta de Satanás é essa. A trombeta vai tocar e o culto vai continuar. Agora, quem não aceita as propostas de Satanás, a trombeta toca e o culto acaba, continua na glória, lá com ele. Por isso, eu tenho uma palavra de Deus para você. Toma cuidado com a proposta que Satanás tem feito. O que Deus quer é que você cultue ele, não no Egito, não no mundo, não na mentira, não na prostituição, não no engano, não no erro, não na idolatria, não na falsidade, não nas injúrias. O que Deus quer é que você saia do Egito e cultua ele no deserto. Primeira proposta de Satanás. Vamos para a segunda proposta? No capítulo, no mesmo versículo, versículo de número 28, olha o que está nos dizendo. Disse Faraó: deixa-vos-ei ir, para que sacrifiquei ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vá longe, orai também por mim. Olha para você ver a outra proposta dele. Então tá bom, já que não dá para adorar no mundo, já que não dá para adorar no Egito, então adore nas fronteiras, bem pertinho. Não vá para muito longe. Adore aqui, ó, bem pertinho. E ora até por mim. Irmãos, quem está fazendo a proposta é o pai da mentira.
mentira. Quem está fazendo a proposta é enganador. E olha a proposta dele. Você pode até adorar fora do mundo, mas adore pertinho dele. Olha como ele é astuto. Quando você aceita Jesus como Salvador, quando você faz uma nova aliança com Deus, qual é a primeira atitude que nós aprendemos aqui ontem com o Diácono Suzuki? O primeiro passo, quando você aceita Jesus até o batismo, você tem que mudar. É a fase da transformação, é a fase da libertação. Você vem do Egito, e com o Egito, os seus costumes. Mas quando você aceita Cristo, o Egito tem que sair de você. O Egito tem que ir embora. Se você fuma, não fuma mais. Foi o que aprendemos aqui. Se a pessoa tem um casamento, né, e veio de um ajuntamento de duas pessoas e não casou, qual é a primeira coisa? Por mais que muitos não gostam de ouvir isso, tem que casar. Tem que casar. Você veio de lá, está juntado, veio para Cristo, tem que casar. Se você vive na prostituição, tem que abandonar ela. Se você vive como nós ontem aprendemos aqui também na pornografia, que nós vimos aqui o demônio da pornografia, temos que abandonar. Se você não é uma esposa submissa, tem que ser. Se o marido é um marido que não ame a esposa ao ponto de dar a vida por ela, então tem que passar a ser. Porque quando nós viemos do mundo, quando nós viemos do Egito, nós temos que tirar o Egito de nós. E a primeira coisa que a gente tem que largar de lado, as companhias. Porque as companhias do Egito, elas vão nos influenciar. E a proposta de Satanás é: pode ir, mas não vá muito longe. Porque se você ficar na fronteira, é mais fácil você voltar para o Egito. Porque na fronteira, se der fome, eu volto para o Egito. Na fronteira, se der saudade, eu volto para o Egito. Na fronteira, qualquer discórdia, eu volto para o Egito. Está entendendo? Você pode até largar o pecado, você pode até querer transformar a sua vida, mas se você permanecer perto do Egito, a qualquer momento, uma recaída, você volta de novo para o Egito. Você quer ver a verdade? Quantos desviados nós temos por aí? O maior índice de divórcio, o maior índice de desviados, o maior índice de desviados do século é esse. É esse. E o pior, ainda tem muitos que frequentam cultos dentro da igreja e não consegue ser alcançado pela verdade. Desviados para tudo quanto é lado. Você pode andar por aí. Difícil você achar uma pessoa que não é crente. Você chega para uma pessoa e começa até: não, vou pregar porque essa aqui não é crente. 2 palavrinhas você descobre desviado. Daqui a pouco é desviado. Quase não tem gente aí. A maioria é desviado. O que significa isso? Aceitar a proposta de Satanás de sair do Egito, mas ficar nas fronteiras dele. Tome cuidado, porque às vezes você está aqui dentro e você abandonou o Egito, você saiu dele, mas ele está rodeando você, porque você está nas fronteiras, não quer ter um compromisso mais profundo com Deus, não quer ler a palavra de Deus, não quer tomar responsabilidade na casa de Deus, não quer tomar uma posição de servo de Deus, não quer se consertar e tomar uma posição de crente de verdade. Por quê? Porque está lá
no deserto e um pezinho assim, ó, encostado no Egito, doidinho para voltar. Você quer enganar quem? Ah, tá bom, engana o pastor. Tá bom, engana o irmão que está do teu lado, engana a tua mulher, engana a tua esposa. Ele não. Ele você não engana. Você quer viver até mesmo fora do Egito, mas o teu pezinho está lá, encostadinho nele, doido para voltar. Aí uma palavrinha dura é motivo para abandonar. Uma contenda dentro da igreja é motivo de sair da presença do Senhor. Se o relacionamento não dá certo, abandona também a casa do Senhor, abandona também a presença do Senhor. Se tem uma confusão lá no trabalho e as coisas não vão bem, abandona também a presença do Senhor. E se as finanças for mal? E se for ficar desempregado, mandar embora, não tem condição nenhuma? Abandona a presença do Senhor. Se o casamento não está bem, sai também da presença do Senhor. Qualquer coisa que acontece na sua vida é motivo para desviar, é motivo para blasfemar, é motivo para reclamar. Qualquer coisa é motivo para afastar da presença de Deus, porque você saiu do Egito, mas continua perto dele. Toma cuidado. Toma cuidado com essa proposta. Satanás está fazendo essa proposta para você. Pode até sair, mas fica pertinho. Não vai longe não, sabe por quê? Porque se você for longe, eu não consigo te alcançar mais. Não ora não, amor. Não ora na madrugada não. Porque orar na madrugada é cansativo. Orar na madrugada é um preço muito alto. Ora não. Porque orar na madrugada é 3 dias, é cansativo. Fica pertinho. Não vai para a igreja não, fica em casa. Porque nós achamos tantos motivos para ficar em casa. Fica em casa. Para quê? Agora temos culto online. Assiste em casa. Para que lá na igreja? Ei, toma cuidado. Deus está falando com você nesta manhã. Saia do Egito e vá para longe. Saia do Egito e vá para longe dele. Se aprofunda, igreja. Abre o teu coração para Deus. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar o teu interior. Se entrega de vez para Deus. Mergulhe nas águas profundas. Deus tem coisa maior para a tua vida. Se liberta deste Egito. Abandona este Egito. Essa é a proposta dele. Pode sair, mas não tira o Egito da sua cabeça, não. Saia dele. Mas deixa o seu coraçãozinho ali encostadinho nele. Porque a qualquer momento você volta. Quando você sentir saudades das cebolas, aí você abandona o maná e come cebola. Deve ser mais gostoso, né? Tome cuidado. Tome cuidado. Vamos para a segunda proposta, porque senão eu não consigo encerrar. Para a terceira proposta, vamos lá para Êxodo, capítulo de número 10. Êxodo, capítulo de número 10. Aqui em Êxodo, capítulo de número 10, até o versículo de número 11, do versículo de número 1, até o versículo de número 11, eu não vou ler ele, porque eu li ele todo, e ele todo representa a mesma coisa, então você depois vai estar lendo. Êxodo, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 11, a proposta de Satanás é essa: não será assim, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que você está pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha para você ver. A terceira proposta de Satanás é essa: pode ir. Já que não deu certo, a 6ª ou 7ª praga já estava sendo ameaçada. Faraó já estava preocupado.
O povo já estava preocupado, o povo já estava desesperado. E olha a proposta de Faraó: olha, pode ir, só os homens. Deixa agora aqui as mulheres, os animais, e vá, só o homem. A proposta de Satanás naquela hora era exatamente enfraquecer o povo de Deus. Porque todo mundo sabe que naquela época, quem eram os sacerdotes da família? Naquela época, quem era o provedor da família? Quem era a força da família? Quem era o poder da família? Os homens. E afastando os homens, ele estava saqueando a força do povo e ao mesmo tempo destruindo as famílias. E a proposta de Satanás era: deixa os homens somente eles irem, e fique aqui as mulheres e as crianças e os animais. O que Satanás está propondo é que naquele momento as famílias fossem destruídas, porque a proposta de Satanás é destruir a tua casa, a tua família por completo, roubar a força, roubar a unção, roubar tudo e deixar a família destruída, sem força, sem teto, sem nada. Essa era a proposta de Satanás: que os homens fossem e as famílias fossem destruídas e o povo ficasse enfraquecido. Temos que tomar muito cuidado, porque que quando Satanás destrói as famílias, sabe o que acontece? Ele está tocando na igreja, porque a igreja, ela é constituída por famílias. Sabe quando você está dentro do teu lar e você está tendo aquela discórdia dentro da tua casa, quando a esposa e o esposo estão naquela briga, aquele pau de briga, aquela guerra infernal, sabe o que é isso? É Satanás propondo dentro da tua casa a destruição dela e o afastamento e a desligação de toda a sua família. Sabe quando você e seu filho ou sua filha começa aquela discussão, aquele pau de briga que não chega a consenso nenhum e só dá, né, no meio daquela confusão, mais raiva, mais ira, mais problema, mais discórdia? É Satanás fazendo uma proposta dentro da sua casa para tentar colocar filho contra pai, pai contra filho, esposa contra marido, e fazer aquela bagunça toda dentro da tua casa, porque destruindo a tua casa está destruindo a sua força, destruindo a tua casa está destruindo a igreja, destruindo a tua casa está destruindo a tua alegria. E muitos casais, muitas famílias têm aceitado esta proposta, e chega uma hora que não aguentam mais viver juntos. Porque se um aceitar a proposta, como que o outro vai suportar? E dentro disso há uma transformação. Como ontem nós aprendemos aqui, o que o pecado faz? O pecado nos transforma de uma forma tão baixa, que ele nos faz perder a inteligência, a consciência, e nos faz tornarmos como animais. E aí não é de se assustar quando você encontra um bicho dentro de casa. Não é de se assustar quando você encontra pessoas no trabalho, ou quando você encontra pessoas aí totalmente desfiguradas, e você olha para mim: meu Deus, eu nunca imaginei, essa pessoa não está no seu estado normal. Claro que não, porque o pecado, quando domina, te cega. O pecado, quando te domina, tira o seu raciocínio. O pecado, quando te domina, ele tira toda a sua inteligência e faz você rebaixar como se fosse uma pessoa, um animal. Não uma pessoa, ele te torna como um animal.
E o que o animal tem? O animal não consegue raciocinar porque ele não tem raciocínio. Diácono Suzuki fez uma demonstração aqui muito linda ontem, quando ele disse que quando, vamos supor, um cachorro está vendo outro cachorro comendo um pedaço de osso ou uma carne, e o outro cachorro vê, ele chega diante do outro cachorro e fala: dá licença, dá para você partir esse pedaço de carne para mim? Mais tarde, quando eu ganhar o meu, parto o meu com você. O cachorro faz isso? Não. Ele vai feroz lá e ataca o outro, e começa aquela briga por causa daquele pedaço de carne, aquela confusão toda. E quando nós discutimos, e quando nós brigamos, e quando nós perdemos a razão, chegamos a que ponto? Chegamos a que ponto? Nós chegamos ao ponto de magoar aqueles que a gente ama. Chegamos ao ponto de falar coisas que nunca imaginamos falar. Chegamos ao ponto de agredir o outro. Chegamos ao ponto de massacrar. Chegamos ao ponto de infernar a vida da outra pessoa até vê-la destruída. Chegamos ao ponto, irmão, de levantar contra irmão, levantar contra a igreja, levantar contra o ministério, levantar contra o pastor, até ver tudo destruído. Por quê? Perdemos a razão. Nos tornamos como os animais. E a proposta de Satanás é essa: destruir a tua vida, a tua família, a tua casa. Deixa os homens, e pode ficar só as mulheres, pode ficar só as crianças, porque era muito mais fácil os homens morrerem no deserto, porque não tinha alimento, não tinha nada, e eles iam ficar com o domínio total da família. O que Satanás está querendo é o domínio total da tua casa. O que Satanás está querendo é o domínio total do teu lar. Por isso vigia a igreja. Vigia você que tem casa, você que tem filhos, você que tem família, você que tem marido e esposa, você que tem uma família, vigia. Porque a proposta de Satanás é trazer destruição para a sua família. Então vigia. Muitos daqui estão aqui, não têm os seus maridos, são separados, mas têm os seus filhos. Por isso, toma cuidado. Toma cuidado naquilo que fala. Peça a Deus sabedoria para lidar com a tua família, para lidar com a tua esposa, para lidar com o teu esposo, para lidar com os teus filhos. Peça a Deus sabedoria e não aceita as propostas de Satanás para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Para terminar, vamos ler o 10 agora, vamos ler o versículo de número 11. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Versículo de número 10. Não, na verdade é o versículo que nós lemos, versículo de número 11. Foi o versículo que nós lemos. Não será assim. E ele disse: agora pode ir vós e também as vossas crianças. E a proposta dele aqui nesse versículo, ele estava dizendo para que eles pudessem ir e saíssem. Versículo 12: então disse o Senhor a Moisés: estende as tuas mãos sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Quando Deus dá essa ordem, no versículo de número 12, Faraó chegou à última conclusão dele. Faraó chega à última conclusão. Ele permite que o povo vá, mas com uma condição. Agora ele estava dizendo para o povo ir, mas para o povo permanecer. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fique as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Quando eu vejo isso aqui, isso me chama a atenção. No versículo 24,
no versículo 24, depois o irmão pode estar conferindo, no versículo 24, e o outro é no versículo, a terceira proposta está no capítulo 10, no versículo 11, e depois a quarta proposta, corrigindo, está no versículo de número 24, e no versículo 24 diz: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Para terminar, a proposta de Satanás aqui era simples. Ele já não estava aguentando mais. O negócio já estava no fim. Já tinha sido arrebentado pelas pragas. Mas mesmo assim o coração dele estava endurecido. Porque Satanás nunca vai deixar. Nunca ele vai cansar. Até ele conseguir destruir a sua vida. Ele vai ficar sempre ali. Persistindo. Com o coração duro. E Faraó estava desse jeito. E a última proposta dele, a quarta proposta é essa: vá, pode ir, porque eu não estou suportando mais a cara de vocês. Vai embora. Pode ir, todo mundo. Vocês não querem? Deus não está pedindo que o seu povo vá para adorar? Então vá com o teu povo, do jeito que vocês querem. Porém, os animais não vão. Os animais ficam. Presta atenção. Satanás tem feito a mesma proposta para a sua vida. Pode ir. Pode sair do Egito. Pode ir até longe. Mas deixa a adoração aqui. Deixa a adoração aqui. Você pode servir a Deus, mas a adoração fica. Ele quer calar a sua adoração. A proposta dele era: deixa os animais aqui. E aonde vai ter o sacrifício? Aonde vai ter o sacrifício? Cadê o sacrifício? Se os animais ficam, o sacrifício fica. Sabe o que o inimigo tem cegado? E você vai entender o que eu estou falando. O inimigo está querendo que você sirva a Deus, mas não se sacrifique em nada. Não precisa sacrificar em nada. Sabe aquele negócio? Vem para Cristo, vem como estás e permaneça do mesmo jeito. Por causa de que as pessoas vêm na igreja e não se firmam? Pessoa veio no culto desse, mesmo dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, convidei uma pessoa, a pessoa veio, encontrei a pessoa na rua, a pessoa disse: que culto, que louvor abençoado, que pregação abençoada, sentiu uma presença de Deus naquela igreja, que glória. E depois essa pessoa ouviu de uma outra pessoa, que a pessoa que veio na igreja contou para uma outra que não era da nossa igreja, porque senão se torna fácil. Uma pessoa vem aqui na igreja e lá na rua você pergunta: e aí? Claro que ela vai dizer: gostei. Mas essa pessoa contou para uma outra pessoa que era ímpia: nossa, eu gostei daquela igreja. E o irmão veio me perguntar: então por que ele não voltou mais? Por que ele não voltou mais nos cultos? Sabe por quê? Porque a proposta de Satanás é: pode até ir para a igreja, mas não se sacrifica em nada. Nada. Não precisa ter mudança, não precisa ter transformação, não precisa pagar preço, não precisa sacrificar em nada. Serve a Deus, mas deixa o sacrifício. E tem jeito? E tem jeito? O que aprendemos aqui? Aquele que quiser seguir a Cristo, o que Jesus disse? Aquele que vem após mim, negue-se a si. Negue-se a si. Tem sacrifício maior? Tem sacrifício maior? Você olhar para você e falar: não, agora minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Agora eu não obedeço mais às minhas vontades, mas às vontades do Senhor. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou eu o dono das minhas atitudes, mas é Deus. Agora não sou eu mais o dono das minhas coisas, é Deus. Tem jeito? Tem jeito? Não tem jeito, igreja.
Tem que negar nós mesmos, sacrifício. Tem que, pegar a cruz. Não está falando aqui, você que vem para a casa de Deus, você que serve a Deus, você que aceita Jesus Salvador, deixa a cruz na igreja. Deixa a cruz na igreja e vai embora, não precisa carregar a cruz. Mas não é isso que eu aprendo na palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito: pegue a tua cruz. Não deixe a tua cruz. Pegue a tua cruz. Sacrifício. Cruz significa sacrifício. Ele nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse, a palavra de Deus nunca disse que ia ser mar de rosas. A palavra de Deus diz que Ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Aonde você for voltar, se passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Mas não disse que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai passar, e sabe o que é o vale da sombra da morte? Momento mais difícil. Mas qual é a palavra de Deus? Eu estou com você. Aleluia. Eu não te abandono, eu vou estar lá. Está no vale, estou contigo. Está na dor, estou contigo. Está na tristeza, estou contigo. Está no problema, estou contigo. Eu não te abandono, sempre estarei contigo. Essa é a promessa. Glória a Deus. Mas a proposta de Satanás é: pode servir a Deus, vá, serve a Ele, mas não faça sacrifícios. Sem sacrifício é impossível chegar a Deus. Sem sacrifício, sem transformação, sem mudança, sem compromisso, sem obediência, é impossível chegar a Deus. E a proposta de Satanás é: deixa o sacrifício. E não é isso que as pessoas têm falado? Sacrificar para quê? Orar para quê? Ir na igreja todos os cultos para quê? Pregar a palavra de Deus para quê? Tirar um momento de consagração para quê? Tem que consertar a vida todinha para quê? Porque Satanás está fazendo essa proposta para você. Pode ir, pode servir, pode adorar o teu Deus, mas continue assim, do jeito que você está, sem sacrifício nenhum. Vem quando quer, faz quando quer, faz do jeito que você quiser, da maneira que você pensar, do jeito que você achar que está melhor, do jeito que você quiser, faça. É assim mesmo, você está certinho, você está bom, está tranquilo, Deus está te abençoando, Deus é na sua vida, Deus está com você, continua, é isso. Está te enganando. Cuidado com essa proposta. Essa é uma das piores propostas de Satanás. Permaneça, adore, faça, mas não se sacrifica. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa é uma das minhas maiores preocupações, porque é essas que está trazendo destruição para a igreja, para a família, para a sociedade. É que agora, como eu disse de início, as igrejas estão assim, lotada. Mas vai lá para ver, não tem sacrifício. Vai lá para ver, não tem compromisso, obediência, compromisso com a palavra de Deus. É só uma paz e alegria momentânea. O povo continua vazio, carente, porque um povo que procura igreja somente por aquilo que a igreja tem para oferecer são pessoas vazias. Por que as pessoas enchem patinco? Pessoas vazias. Por que as pessoas enchem disco? Pessoas vazias. Esses lugares sempre estão assim, Por quê? Porque pessoas sedentas, almas vazias, sedentas de coisas, e acham que coisas momentâneas enche o vazio da alma. Tem muita igreja vazia, pregando porcaria por aí, e estão assim, porque não conseguem encher a alma, porque a única coisa que enche a alma é a palavra de Deus. Não é isso que Jesus disse? Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 4, quando ele diz assim:
E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de porque ela é a única coisa que alimenta a alma. Não só de pão vive o homem, pão alimenta só corpo. Então só o pão não tem jeito, só coisas materiais não tem jeito, mas o complemento, palavra de Deus, o homem vai estar satisfeito. Por isso é um alerta para a sua vida. 4 propostas de Satanás. Tome cuidado. Ele quer que você permaneça no Egito. Ele quer que você fique nas fronteiras. Ele quer atuar dentro da tua casa. E por final, ele quer que você permaneça sem nenhum sacrifício. Sem sacrifício não existiria salvação. Sem sacrifício não existiria redenção. Sem sacrifício não haveria perdão. Se nós estamos aqui lavados e remidos pelo sangue de Jesus, tudo começou pelo um sacrifício. Por isso, sacrifique. Não deixe Satanás te enganar. Sacrifique, adore, busque, pague preço, ore, frequenta culto, faça a tua parte, sacrifício de adoração ao Senhor. Não permita que Satanás te engane. Cuidado com as propostas de Satanás para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa ter saído daqui com esta palavra maravilhosa.